Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre reações orgânicas, com ênfase nas reações orgânicas de adição. O que são reações orgânicas? Reações orgânicas, assim como as reações inorgânicas, nada mais são do que o rearranjo de átomos. Ou seja, as moléculas presentes no reagente absorvem calor, sofrendo então o rompimento de ligações. E os átomos então são rearranjados nos produtos, liberando calor. Ou seja, quando temos a quebra das ligações, temos então um processo endotérmico. Quando temos a formação de produto, liberação de calor, temos um processo exotérmico. Nós temos aqui um esquema geral de reações de adição. Então, nós temos aqui dois átomos de carbono ligados por dupla ligação. Esses átomos de carbono apresentam ligantes representados pela letra R. Esses ligantes podem ser hidrogênios, podem ser grupos orgânicos, ok? O importante ressaltar aqui é o seguinte, que para que haja a reação de adição, nós precisamos da presença da insaturação, tá? Pelo menos quando estamos falando em compostos de cadeia aberta, é necessária a presença da insaturação, ok? Para que haja adição de novos átomos ao composto em questão. Então, no caso aqui, vamos analisar esta questão. Na nossa dupla ligação, nós temos a presença de uma ligação sigma e uma ligação pi. A ligação pi é uma ligação mais reativa, mais fácil de ser quebrada. Então, o que vai acontecer aqui? Haverá o rompimento da ligação pi. Quando esse processo ocorrer, nós teremos um elétron desemparelhado para cada átomo de carbono. Ao mesmo tempo, nós temos aqui outro reagente, XY, que também vai passar pelo processo de quebra. E assim, então, nós teremos a adição de X a um elétron e a adição de Y a outro elétron, ok? Formando, então, um novo composto que apresentará uma cadeia saturada. Começando aqui com o primeiro tipo de reação orgânica de adição, nós vamos falar um pouco sobre a hidrogenação. Hidrogenação, como o próprio nome já sugere, é uma reação que consiste no quê? Na adição de gás hidrogênio, ok? A adição de gás hidrogênio, o H2. Okay? Então, nós veremos essa primeira reação em alcenos, ok? A reação de hidrogenação é uma das mais importantes que nós temos, principalmente porque é largamente utilizada na indústria alimentícia. O processo da hidrogenação é utilizado para quê dentro da indústria alimentícia? Para converter óleos vegetais em gordura vegetal hidrogenada. Esse é o processo, por exemplo, que ocorre para a formação da margarina, ok? É desta forma que a margarina é produzida. Então, veremos aqui a reação de adição de hidrogenação em alcenos. Começamos aqui com o alceno mais simples, que é o eteno. Da mesma forma, como expliquei anteriormente, nós temos aqui a ligação pi e a ligação sigma. A ligação pi será rompida, ok? Neste processo, então, temos a abertura para a entrada de dois átomos, ok? Aqui também a ligação será rompida. Um hidrogênio é adicionado a um átomo de carbono e o outro hidrogênio ao segundo átomo de carbono.
Então, de um alceno, passamos a um alcano, ou seja, de um composto insaturado, passamos a um composto saturado. Então, de etano, agora nós temos de eteno, agora nós temos o etano. Hidrogenação em alcinos. A hidrogenação em alcinos pode se dar de formas diferentes, em etapas diferentes, tá? Nós podemos ter a hidrogenação parcial e a hidrogenação total. Na hidrogenação parcial, o que vai acontecer, né? Nós teremos o rompimento de uma ligação, a abertura, né? Teremos um elétron para cada átomo de carbono. Aqui entre os hidrogênios também haverá o rompimento da ligação. Um hidrogênio será adicionado a um carbono e o outro hidrogênio a outro carbono. Então, de um alcino, passamos a um alceno, ok? Ainda podemos adicionar mais um mol ou mais uma molécula de H2. Então, da mesma forma, a ligação pi é rompida e nós temos, então, a adição de um átomo de hidrogênio para cada carbono, ok? Então, de um alceno, agora passamos a um alcano. Também podemos representar de maneira geral, ok? Se nós já indicarmos que temos duas moléculas de H2, então quebraremos as duas ligações pi, ok? Então, de um alcino, passaremos direto a um alcano. Reações orgânicas de adição em alcadienos. Quando temos excesso de reagente, ou seja, olha aqui, nós temos 2 mols, duas moléculas de gás hidrogênio. Nós temos aqui a ligação π e a ligação π, serão rompidas. Quando esse processo ocorrer, nós teremos elétrons livres em todos os átomos de carbono, ok? Quando essas ligações forem rompidas, teremos elétrons em todos os átomos de carbono. Como nós temos 4 hidrogênios, o que vai acontecer? Nós temos 4 entradas. Então, entra um hidrogênio em cada carbono, ok? Então, vai entrar um hidrogênio em cada carbono. Então, de um alcadieno, nós passamos, então, a um alcano, ok? Passamos a um alcano. E quando o reagente está em falta, observem só, nós temos aqui a presença de duas duplas. No entanto, temos apenas uma molécula de H2. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, apenas uma das ligações será rompida, tá? Então, nós temos aqui na posição 1 e na posição 3 nós temos duplas, ok? Então, apenas uma ligação π é rompida. Quando esse processo ocorre, nós temos um elétron sobrando aqui, outro elétron sobrando no segundo carbono. E o que vai acontecer? Teremos também o rompimento da ligação entre os hidrogênios. Um hidrogênio entra no primeiro carbono e o outro hidrogênio entra no segundo carbono. Por isso, essa adição é conhecida como adição 1,2, porque a entrada dos hidrogênios se dá no carbono número 1 e no carbono número 2. Não foi eu. Continuando aqui, nós temos mais um exemplo.
que é possível que ocorra, ok? É possível que haja a quebra das duas ligações π. Quando esse processo ocorrer, nós teremos, então, elétrons, um elétron para cada átomo de carbono do composto. Nesse momento, então, esses dois elétrons presentes nos carbonos 2 e 3 vão fazer um compartilhamento, formando uma ligação covalente, ok? Então, aqui, entre os carbonos 2 e 3, nós teremos a presença de uma dupla ligação. Então, haverá o rompimento da ligação entre os hidrogênios. Um hidrogênio entra no primeiro carbono e o segundo hidrogênio entra no carbono número 4. Por isso, nós temos aqui a adição 1,4, ok? Então, rompem-se as ligações π. Os elétrons presentes nos carbonos 2 e 3 formam uma ligação covalente e então nós temos a entrada de um hidrogênio no carbono número 1 e outro hidrogênio no carbono número 4. Por isso, a adição 1,4. Hidrogenação nos ciclanos. Compostos de cadeia fechada também podem sofrer adição, ok? No entanto, não serão todos os compostos, ok? Os compostos mais propensos a sofrerem esse tipo de reação são compostos com 3, 4 Estes são os principais e 5 resultados. Carbonos, ok? Uma coisa interessante a se notar é o seguinte, tá? Quanto menor o ângulo entre as ligações, maior é a facilidade da quebra, ok? Da ruptura da ligação, ok? Então, quanto maior, você perceba o seguinte, conforme aumentamos o número de carbonos, olha só, para 3 carbonos, o nosso ângulo entre as ligações é de 60 graus. Quando temos 4, o ângulo aumenta para 90 graus. Com 5 átomos de carbono, o ângulo aumenta para 108 graus. Okay? Então, quanto maior o grau, maior é a dificuldade para que haja a quebra da ligação. Okay? Quanto menor o grau, maior a facilidade da quebra da ligação no composto. Okay? Então, olha só, percebam o seguinte, que para a quebra do propano, nós precisamos de 120 graus Celsius para que haja a quebra, além do uso do níquel como catalisador. Já para um composto de cadeia fechada que tenha 4 átomos de carbono, nós precisamos de 200 graus Celsius, ou seja, precisamos de uma quantidade maior de energia para rompermos a ligação entre os dois átomos de carbono. Quando nós temos 5 átomos de carbono, nós precisamos de 300 graus Celsius para que consigamos romper a ligação entre dois átomos de carbono, ok? Então, vejam só o que vai acontecer aqui. Quando a ligação é rompida, então nós temos 3 átomos de carbono em cadeia aberta, ok? E aí os hidrogênios serão adicionados nos carbonos da ponta. Percebam, olha só, aqui tinha 2 hidrogênios e aqui também 2 hidrogênios. Então, foi adicionar um hidrogênio neste carbono e um hidrogênio neste carbono, que são os hidrogênios que correspondem aqui, olha, a esses 2 átomos de carbono no nosso ciclo. Já aqui,
nós temos o ciclobutano. Percebam, aqui nós temos 2 hidrogênios e aqui também 2 hidrogênios. A ruptura é feita nesta posição, ok? Entre esses 2 átomos de carbono. Portanto, quando essa ligação é rompida, nós teremos um elétron disponível aqui e um elétron disponível aqui. Logo, teremos a entrada no primeiro e no último carbono para os átomos de hidrogênio.